E se a consciência não for a protagonista da vida psíquica, mas apenas a sua narradora? Quando as pessoas falam em autoconhecimento, elas imaginam uma pessoa olhando para dentro de si até finalmente encontrar a sua essência. Freud provavelmente diria que essa imagem está completamente errada. Não porque olhar para si seja inútil, mas porque a gente tem uma ideia equivocada do que é a consciência. Mas antes de tudo ou nada, meu nome é Lara Longini, eu sou psicanalista. E aqui nesse canal eu falo sobre amor, psicanálise e outras furadas. Se você gosta desses temas, já deixe seu like aqui e se inscreve no canal para me incentivar a produzir mais esse tipo de conteúdo. A primeira coisa que a gente precisa entender é essa: consciência não é quem somos. Ela é apenas um sistema de percepção. Essa é uma das ideias mais radicais de Freud e, curiosamente, uma das menos comentadas. E eu decidi trazer aqui porque eu fiquei fascinada lendo sobre isso em Interpretação dos Sonhos. Nós somos educados a pensar que a consciência é o centro da mente, que ela produz pensamentos, toma decisões e governa a nossa vida. Freud desmonta essa imagem ao comparar a consciência com um órgão sensorial. Ela não cria pensamentos, não governa, ela não produz desejos, ela apenas percebe. Só que em vez de perceber cores, sons, temperatura, ela percebe qualidades da própria vida psíquica. Freud compara a consciência aos olhos, e essa comparação é brilhante. Os olhos não criam o mundo, eles apenas permitem que você o veja. A consciência funciona da mesma maneira. Ela não fabrica pensamentos, ela registra uma parte deles. Pensar que a consciência produz a nossa vida mental é a mesma coisa que pensar que a câmera de um celular fabrica uma paisagem. Ela apenas enquadra aquilo que consegue captar. Essa mudança parece pequena, mas muda completamente a forma como a gente olha o ser humano. Porque significa que os processos mais importantes da vida psíquica não acontecem necessariamente na consciência. A consciência recebe muito mais do que produz. É justamente por isso que a ideia de autoconhecimento contemporâneo merece ser questionada. Hoje parece que tudo depende de identificar emoções, nomear sentimentos, racionalizar aquilo que foi vivido, encontrar o diagnóstico, o transtorno que te representa, como se aumentar a consciência fosse o suficiente para transformar a vida. Mas se Freud estiver certo, compreender é apenas uma pequena parte do processo. E isso explica uma cena muito comum que se apresenta na clínica. Pessoas que chegam num ponto onde elas percebem que estão repetindo. E elas sabem por quê. Ah, eu me apaixono por esse tipo de cara porque ele parece com meu pai. Isso me lembrei na infância. Eu sei por que eu me saboto. Porque eu tenho medo de vencer e o que isso pode acarretar na minha vida. Eu sei de onde vem a minha ansiedade. É porque eu consumo muito café e eu fico pensando muito sobre esse problema que eu sei que não tem solução. Enfim, a pessoa chega nesse ponto de colocação sobre si mesma, de informação sobre si, conhecimento do seu funcionamento, mas ainda assim continua repetindo. E aí que tá o ponto. Ela continua repetindo não porque falta informação, mas porque o saber consciente não organiza automaticamente aquilo que funciona de maneira inconsciente. É por isso que eu insisto tanto numa diferença que hoje parece que quase não existe, desapareceu. Informação não é transformação. A gente nunca teve tanto acesso a conteúdo sobre saúde mental. Nunca soubemos explicar tão bem os nossos sintomas. E, paradoxalmente, isso não impede de continuarmos vivendo os mesmos impasses. Isso porque existe uma dimensão da experiência humana que não pode ser apenas aprendida. E é justamente aqui que a psicanálise toca num ponto e faz um movimento muito interessante. Se compreender racionalmente não basta para transformar uma repetição, então a pergunta deixa de ser: o que eu penso sobre mim? E passa a ser: a partir de onde eu penso sobre mim? Isso muda tudo. Porque nós não nos relacionamos com o mundo apenas a partir da consciência. Existe uma espécie de plano de fundo que organiza silenciosamente a forma como interpretamos aquilo que vivemos. É por isso que duas pessoas podem atravessar exatamente a mesma situação, mas produzir sentidos completamente diferentes. Não porque uma seja mais racional que a outra, mas porque elas não estão olhando para o mundo a partir do mesmo lugar. É justamente esse plano de fundo que a psicanálise chama de fantasia. Fantasia para a psicanálise não significa imaginação, fetiche,
devaneio, ficção. É o modo como o desejo organiza a realidade psíquica. Ela não é um pensamento que você inventa. Ela é a estrutura da qual você interpreta aquilo que vive. Ela organiza aquilo que você teme, que você deseja, o que espera dos outros, como interpreta o abandono, como interpreta uma rejeição, como quer um relacionamento, como interpreta um gesto de amor, uma espécie de lógica silenciosa que antecede a própria consciência. Eu vou fazer uma comparação aqui que talvez possa ajudar a entender isso melhor. Sabe quando você para no meio do dia, está numa conversa e você percebe que você não escutou a outra pessoa porque estava passando uma coisa na sua cabeça e você estava vendo um filme dentro dessa cabeça, mas não estava vendo e ouvindo o que a pessoa estava falando? Então, isso é devaneio. Percebe que você sabe que isso aconteceu. O devaneio é consciente. Você sabe que está imaginando. Você pode interromper, você pode mudar a história, modificar aquilo que está acontecendo. Dá para brincar com isso. Mas com a fantasia, não dá, não é assim. Porque a fantasia não aparece como um pensamento. Ela aparece como uma forma aparentemente natural de enxergar o mundo para cada sujeito. É como uma lente, você nunca olha para a lente, você olha através dela. Eu tô usando lente de contato agora fazendo esse vídeo, eu não tô vendo a minha lente, mas ela tá aqui para enxergar o mundo de outra forma. É exatamente por isso que o analista não escuta apenas os fatos que o analisante conta. Ele escuta a maneira como esses fatos ganharam significado. Por exemplo, duas pessoas recebem a mesma mensagem. Precisamos conversar. Uma entra imediatamente em pânico, a outra imagina que prepararam uma surpresa. O fato é exatamente o mesmo. O que mudou não foi a realidade. Foi a fantasia que organizou o sentido daquela experiência. É exatamente aqui que a gente consegue entender por que esse conceito do autoconhecimento está super valorizado hoje em dia. Porque você pode repetir 1000 vezes para si mesmo que merece ser amado. Pode escrever afirmações positivas e colar no seu armário para ler todos os dias. Você pode racionalmente acreditar no seu valor e saber o que você merece. Mas se a fantasia que organiza a sua experiência continua sendo a de que o amor termina em abandono, por exemplo, é essa fantasia que vai continuar produzindo realidade para você. Não porque ela seja verdadeira, mas é porque é a partir dela que você interpreta o mundo. Ou seja, não adianta mudar apenas os seus pensamentos para que a sua vida mude. Para que haja transformação real na nossa vida, é necessário elaboração. Por isso que o Freud tem a máxima recordar, repetir, elaborar. Muita gente entende elaboração como pensar bastante sobre o problema. Só que na psicanálise, elaborar é quase o contrário. Elaborar não significa encontrar uma explicação definitiva para o que você vive. Elaborar significa desmontar os sentidos que mantêm determinadas fantasias funcionando. É por isso que a análise não acrescenta simplesmente novos significados. Muitas vezes, ela esvazia significados antigos. Ou seja, a análise não é para acrescentar sentido. É para esvaziar essas grandes certezas que a gente tem. Esvaziar esse montão de sentidos que a gente vai construindo. Tudo isso para dizer que, enquanto a fantasia permanece intacta, a consciência apenas cria novas narrativas para justificar aquilo que continua acontecendo. A repetição permanece, apenas muda a explicação. Vocês entendem, então, o que é elaborar, desmantelar a fantasia? É permitir que os sentidos que sustentavam determinada fantasia comecem a perder consciência. Não para colocar outro sentido no lugar imediatamente, mas para que o sujeito possa deixar de interpretar toda a realidade, tudo que ele vive, a partir do mesmo roteiro. É por causa de tudo isso que a análise não dá para ser feita sozinha. Porque nós não conseguimos enxergar a lente através da qual olhamos o mundo. Precisamos de alguém que ocupe um lugar diferente da nossa fala para que essa lente comece a aparecer. Por isso que terapia com ChatGPT também não dá certo. Isso não porque o analista sabe a verdade sobre o paciente, mas porque ele não está completamente capturado pela mesma fantasia que ele. É nesse encontro que uma fantasia começa a vacilar. E quando ela vacila, algo muito raro acontece. A realidade não muda, mas a forma de habitá-la muda completamente.